Mobiliário em Pladuro, solução moderna ou dor de cabeça escondida? Se estás a construir, a fazer obra ou a mobiliar a tua casa, com certeza já ouviste esta frase. Faz em Pladuro, fica mais moderno, bonito e limpo. Com certeza já ouviu isso, não é? E olha que essa frase não está totalmente errada, porque o Pladuro realmente consegue deixar uma casa com aquele ar de revista. Painéis de TVs, nicho com luz LED, cabeceira integrada, prateleira, embutidos, divisórias, desenho, tudo muito alinhado, tudo muito moderno. Mas o problema começa quando as pessoas pensam que Pladuro resolve tudo. E não resolve. Na verdade, em muitos casos, o Pladuro fica lindo no dia de entrega e começa a dar sinais de cansaço poucos meses depois. Não porque o material seja mau, mas porque muita gente usa mal, no sítio errado, com mão de obra errada e com expectativas erradas. E hoje eu quero falar exatamente disso, as vantagens do mobiliário em Pladuro, os problemas que quase ninguém te conta e se vale a pena mesmo usar este material em vez de madeira, MDF ou alvenaria. Se estás em obra ou estás a pensar em mandar fazer um móvel fixo em casa, fica até o fim porque esse vídeo pode evitar-te muita dor de cabeça. O Pladuro entrou nas obras primeiro pelo teto falso e pelas divisórias. Depois começou a aparecer nos detalhes decorativos. E agora já há muita gente a fazer quase tudo, como painéis de LED, como painéis de TV, estante, cabeceira, prateleira, nicho, roupeiros, bancadas secas, móveis de apoio e até alguns armários leves. E por que isso pegou tanto? Porque no projeto fica bonito. Dá linhas limpas, parece sofisticado porque permite fazer desenho à medida e porque em muitos casos dá aquela sensação de obra moderna sem precisar tanta carpintaria. Há uma diferença muito grande entre ficar bonito no projeto e funcionar no dia a dia. E é aqui que entra a parte que ninguém te conta. Primeiro problema é a manutenção. Este aqui é um dos maiores problemas. Muita gente pensa que móvel em Pladuro é como parede. Se estragar é só meter uma massa, pintar e está tudo resolvido. Mas na prática nem sempre é assim tão simples. O Pladuro é um material que pode ficar muito bonito, mas ele não gosta de pancada. Uma cadeira que bate no canto, um miúdo que encosta com brinquedo com força. Na hora de mudar um sofá, alguém dá um toque. Ao arrastar o móvel, bate numa esquina e pronto. Já tens um canto lascado, um canto estragado, amassado ou rachado. E é aqui onde entra a diferença entre um móvel de madeira, onde às vezes trocas uma peça, apertas um parafuso ou disfarças um risco. No Pladuro, muitas vezes tens de corrigir a área, voltar a aplicar a massa, lixar, acertar a textura e repintar. E se a cor já estiver um pouco diferente por causa do tempo, da poeira ou da luz, aquele remendo pode ficar visível. Ou seja, a manutenção existe e às vezes dá mais trabalho do que as pessoas imaginam. Segundo problema é a umidade. Este ponto é muito importante no contexto angolano, mano. Em Angola, especialmente em Luanda, há muitas casas com problemas de infiltração, condensação, canalização ou até mesmo aparelho de ar-condicionado que pinga água. E o Pladuro, principalmente o comum, não é amigo de água. Se apanha umidade constante, começa a rachar, começa a manchar. Pode estufar, pode perder resistência,
pode criar bolor e, em casos piores, a chapa estraga mesmo e precisa ser substituída. Mas existe pladur hidrofúgo, não é? Sim, existe e deve ser usado em zonas úmidas. Mas atenção, o hidrofúgo não quer dizer impermeável, não quer dizer resistente, quer dizer que resiste melhor à umidade. Não quer dizer que aguenta infiltração, pinga-pinga de água constante ou água mal direcionada durante meses. Por isso, fazer mobiliário em pladur perto de lava-loiça, casa de banho, varanda mal protegida, parede com histórico de umidade, tubagens duvidosas, pode ser um erro. E o problema é que muita gente só descobre isso quando começa a manchar ou bolhas na pintura. E aí começa o problema. O terceiro problema é o peso. Este é outro ponto que confunde muita gente. O móvel em pladuro pode parecer sólido por fora e muitas vezes parece mesmo uma peça forte, mas o que manda ali dentro é a estrutura, mano. Se a estrutura não estiver bem reforçada, não invente. Há gente que quer fazer prateleiras em pladur e depois encher com livros pesados, louças, garrafas, aparelhos eletrônicos, televisão grande, peças decorativas, pesadas no caso, e isso, se não estiver pensado desde o início com um reforço adequado, pode rachar, deformar ou até ceder. Então aqui vai a verdade simples. Pladuro não é madeira maciça. Pladuro não é ferro e não é alvenaria. O pladuro funciona muito bem, mas em determinadas soluções. Mas não é um material para fingir que aguenta tudo só porque ficou bonito. Painel de TV pode funcionar muito bem. Nichos decorativos também pode. Excelente. Fica muito bem. Estante de madeira com garrafões ou coisas pesadas. Aí você precisa ter cuidado. O quarto problema é a mão de obra. Este, para mim, é um dos mais sérios de todos. Muita gente diz, pladuro presta. Muita gente diz, pladuro não presta. Mas às vezes o problema nem foi o pladuro. Foi quem fez. Porque o mobiliário em pladuro exige, mano. Exige boa estrutura, bom espaçamento dos perfis, boas fixações, tratamento correto das juntas, cantos bem protegidos, reforço onde houver peso, acabamento bem feito. Quando isso é feito por alguém sem experiência, o resultado aparece depressa. Fissura nas juntas, cantos mal acabados, ondulações, móveis tortos, pintura a abrir, som oco onde não devia, pouca resistência. E esse é um problema real nas nossas obras. Há muita gente a trabalhar com pladuro sem dominar mesmo o sistema. Fazem como se estivessem a improvisar uma simples divisória. Não é só fazer por fazer. Então, quando dá problema, o dono da casa pensa que foi culpa do material, mas muitas das vezes foi culpa da execução. O quinto problema é que ele te tira da flexibilidade e este quase ninguém fala. Quando fazes um móvel em pladuro, estás a fazer uma solução fixa. Fica ali, faz parte da casa. Isso é bom. Às vezes sim, mas tem um lado complicado. Porque daqui a 2 ou 3 anos, podes querer mudar a posição da sala, trocar a televisão, mudar a decoração, vender a casa, arrendar a casa ou simplesmente enjoar do desenho que foi feito em pladuro. E aí já não estás a lidar com um móvel que se empurra ou se vende. Estás a lidar com uma estrutura fixa. Para tirar tem obra, tem pó, tem correção de parede, tem pintura. Às vezes tem de refazer o chão. Por isso, muita atenção. O que hoje parece moderno, amanhã pode prender-te. Mas então,
O Pladur é mau? Não! O Pladur não é um material mau. Muito pelo contrário, quando bem usado, ele tem vantagens muito fortes. E eu acho que o erro não está no Pladur. O erro está em usar o Pladur onde ele não faz sentido. Vamos então às vantagens reais de você usar o Pladur. Primeira vantagem, fica mesmo bonito. Não há como negar. O Pladur permite um acabamento limpo, muito integrado, muito contemporâneo. Fica tudo com a mesma linguagem visual. Isso é incontestável. Se queres uma parede de TV com nichos, luz indireta e sem aquele ar de móvel comprado à pressa, o Pladur consegue entregar isso muito bem. Se queres uma cabeceira corrigida com criados, embutidos e linhas modernas, ele faz isso de forma elegante. Visualmente, ele dá a sensação de projeto pensado. Isso valoriza o ambiente, com certeza. Vantagem número 2, aproveita melhor o espaço. Esta é uma das maiores vantagens, mano. Em casas pequenas, apartamentos com cantos difíceis, corredores apertados ou paredes tortas, o Pladur é uma grande solução. Dá para aproveitar o canto morto, embutir iluminação, esconder tubagens e cabos criados, criar nichos onde um móvel pronto não cabe, desenhar solução exata para o espaço, ou seja, quando bem pensado, o Pladur ajuda a ganhar organização e leitura visual. Terceira vantagem, é mais leve do que a alvenaria. Se comparares com móveis feitos em bloco ou tijolo, o Pladur tem uma grande vantagem. Pesa menos e suja menos. Em apartamentos, isso ainda é mais importante, porque nem sempre faz sentido estar a carregar estrutura pesada para fazer uma simples solução decorativa. Além disso, a execução costuma ser mais rápida e com menos entulho do que a alvenaria. Vantagem número 4. Em alguns casos, pode compensar mais do que madeira. Reparem bem, em alguns casos, nem sempre vai sair mais barato. Isso depende muito do desenho, do acabamento. Mas há situações em que, para fazer um painel de TV, uma cabeceira, um nicho decorativo ou uma estante leve, o Pladur pode sair mais interessante do que mandar fazer tudo em madeira. Principalmente quando queres algo totalmente integrado. Não precisas de portas de ferragem complexas, não queres volumes de móveis soltos, queres um visual mais de obra, mais embutido. Além disso, comparado com a madeira ou MDF, o Pladur não sofre da mesma forma, o que em certas zonas também pesa na decisão. Vantagem 5. Combina muito bem com outros materiais. E aqui fica mais interessante, fica mais inteligente. Muita gente acha que ou faz tudo em Pladur ou faz tudo em madeira. Não precisa ser assim. Não. Aliás, muitas vezes o melhor resultado vem da mistura entre madeira e Pladur. Por exemplo, estrutura decorativa em Pladur, prateleiras em madeiras, portas em MDF, iluminação embutida, detalhes enripados ou pedra. Essa combinação costuma dar muito certo, porque aproveita o melhor de cada material e reduz as fraquezas de cada um. Então, onde o Pladur faz mais sentido? Na minha opinião, ele funciona muito bem em painéis de TV, cabeceiras, nichos decorativos, cortineiros, sancas, estantes leves, parede de destaque, solução de iluminação integrada. Agora, onde eu teria mais cuidado? Um armário pesado, prateleiras,
para muito peso mobiliário em zonas úmidas, áreas onde há risco de infiltração, casa com muito uso bruto, especialmente nas crianças, com crianças, cozinhas mal ventiladas, onde há gordura e vapor constantes, eu não usaria Pladur. Se mesmo assim queres usar Pladur, faz isso. Agora preste bem atenção nestas dicas. Primeiro, usa tipo certo de placa de Pladur. Não use placa comum em zonas úmidas. Se for perto de água ou vapor, usa a versão apropriada. Exige reforço onde houver peso, mano. Vai ter TV, vai ter prateleiras com livro, vai ter bancada. Então, tem de haver reforço interno. Não é opcional. 3. Protege bem os cantos. É nos cantos onde começa muita dor de cabeça. Se não forem bem acabados e protegidos, lascou facilmente. Escolha boa pintura, lavável. Ajuda muito na manutenção, principalmente em zonas de toques constantes, onde metem a mão toda hora. Não use perto de problemas de infiltração. Se a parede já deu problema de umidade antes, não invente. Resolva primeiro a origem do problema. Outra coisa, contrate alguém que sabe mesmo trabalhar com Pladur. Pede para ver trabalhos antigos. Não olhe só para a foto do dia da entrega. Pergunte quanto tempo aquilo foi feito. Se queres flexibilidade, mistura com madeira. Às vezes o melhor caminho não é fazer tudo em Pladur. É Pladur misturado com madeira. E fica muito bom também. Sabe, a verdade é esta. Mobiliário em Pladur pode ser uma ótima solução. Mas só quando é usado com inteligência. Se usares sem inteligência, acabou. Se usares só porque está na moda, podes criar uma casa bonita para fotografia e chata para viver. Mas se souberes onde aplicar, com a mão de obra certa, com o reforço certo e expectativas certas, o Pladur pode dar-te bom aproveitamento de espaço, acabamento moderno, integração visual e uma casa com muito mais personalidade. O segredo, como quase sempre na construção, não é seguir moda, é perceber o que realmente funciona para a tua casa, para o teu uso e para a nossa realidade. Se este vídeo te ajudou, deixe o seu like. Inscreva-se no canal e ative o sino. E diz-me nos comentários se farias mobília em Pladur na tua casa ou se preferes em madeira e MDF. Quero saber a tua opinião aqui nos comentários. Estamos juntos até ao próximo vídeo.